do Senhor e o amor de Maria. Eu me chamo Viviane, sou serva aqui do Santuário Mãe dos Aflitos e faço parte do Mulheres do Fogo. E aqui, Mulheres do Fogo, neste programa Reflexos de Maria, vem trazendo para você, mulher, para sua família, desde o dia 7 de setembro, que foi o nosso retiro, algumas virtudes de Nossa Senhora. Mas não somente na vida de Nossa Senhora, mas também sobre a nossa vida como mulher. Afinal, somos filhas de Maria e como filhas herdamos características de nossa mãe. Então assim, você vai ver ou está vendo sobre esses vídeos alguns testemunhos de algumas mulheres, né, contando sobre alguma particularidade da sua vida em que algumas dessas virtudes se ressaltam. Virtudes que muitas vezes direciona e também ajuda a si e as pessoas que estão à vossa volta. Hoje é a 10ª virtude que iremos falar. É a virtude da persistência e fidelidade em Deus. A gente pode observar que na vida de Nossa Senhora, ela teve muito isso. Desde o momento do seu sim. Ali ela mostrou a sua fidelidade à missão de Deus. A missão de trazer o menino Jesus a esse mundo e salvar toda a humanidade que se encontra perdida. E aí esse sim, por muitas vezes, durante toda essa caminhada com Jesus, ele se renova e ele é dito por ela, não somente em palavras, mas no seu coração, né? Nossa Senhora, ela sabe que vai passar pelo sofrimento, mas mesmo assim ela persiste, ela tem a fidelidade de continuar a importante missão que Deus tinha para a vida dela e para a família. Novamente lá na cruz, ela também dá o seu sim, aceitando todos nós como seus filhos. E hoje aqui para falar um pouquinho sobre essa virtude da persistência e fidelidade, tá comigo a Jéssica, que é da missão Casa de Nazaré. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. A Jéssica vai contar pra gente uma particularidade da vida dela, que realça essa virtude da persistência e fidelidade em Deus. Jéssica, eu queria que você nos contasse alguns dos momentos que você passou, que você teve que cultivar isso em você e mostrar essa persistência, né, em Deus e fidelidade, né, para que a vontade de Deus acontecesse. Bom, a minha história começou com Deus a partir dos meus 7 para 8 anos, quando, junto com a minha mãe, a gente descobriu que eu estava com um tumor. E aí foi aquela aflição, porque a gente não sabia se era benigno, se era maligno. Sim. E aí eu fiz os exames, aquela luta, aquela batalha, aquele medo, né? Eu não entendia muito bem, mas eu via da minha mãe aquela aflição, aquela agonia de saber o resultado. E aí eu fiz uma biópsia e o médico viu que era benigno. Então só com uma cirurgia já ia resolver. Já ia retirar tudo aquele tumor. Os médicos na época até acharam que ia ficar com sequela, mas não teve nada. E aí eu fiz a cirurgia, passou mais ou menos 7 meses desde a cirurgia, e aí correu tudo bem, eu voltei a andar, porque eu fiquei muito tempo sem andar. E aí minha mãe resolveu ir à missa para agradecer. E a gente foi à missa do Padre Marcelo, até na época. E aí foi que a gente conheceu e começou a nossa caminhada. Desde aquele dia, ela até me falou ainda hoje, foi dia 14 de novembro. E aí, desde esse dia, a gente nunca mais deixou de ir para a igreja, né? E aí eu fiz o meu crisma, minha primeira comunhão, sempre ali nos caminhos de Deus. E aí com 15 anos, mais ou menos, eu fiz o meu primeiro EJC, que foi um encontro de jovens. E aí foi um divisor de águas, assim, pra mim. Eu sabia o que era certo, eu sabia Sim. o que tinha que fazer, mas ali, depois daquele dia do meu encontro de jovens que eu fiz, eu decidi que realmente eu queria viver só para servir a Deus. E sabe que isso é muito interessante, sabe, Jéssica? A gente vê hoje muitos jovens perdidos, né? A gente vê jovens que cometem suicídio, jovens que estão em depressão, jovens que não sentem o porquê das coisas, porquê da vida, jovens que às vezes tem tudo, tem dinheiro, tem casa, tem comida, tem tudo, mas sente algo faltando, né? Sim. E muitas vezes o segredo tá aí,
talvez uma experiência com Deus, você parar um pouquinho de ver o seu lado natural e pro seu lado sobrenatural, o seu lado entre você e Deus, porque Deus existe, isso é fato, isso é verdade. Basta a gente estar de olhos e ouvidos abertos, né? Que foi o que você fez, foi o que você passou naquele momento. E eu lembro que eu até não queria ir porque eu não conhecia ninguém, né? E aí minha mãe me inscreveu. Você sempre foi assim tímida? Sim, sempre. Sempre mais quieta. É. E aí eu não vou sozinha, que eu não conheço ninguém. E pra mim aquilo ali foi tão importante que eu vivi realmente aquele retiro, sabe? Por eu não conhecer ninguém, eu realmente me abri ali pra Deus, pra que Ele pudesse fazer algo diferente. Foi realmente uma experiência assim com Deus. E aí após esse encontro eu já entrei para o grupo de jovens, eu vi que era ali que eu queria estar com os jovens, era ali que eu queria servir a Deus. E aí por muito tempo eu frequentei o grupo de jovens. E aí foi quando eu conheci o Raik, que hoje é meu esposo. E eu sempre tive muito, como sempre vivi na igreja, eu sempre fiquei, ai, meu José vai chegar, meu José vai chegar. E eu nunca encontrava, né, a pessoa certa. Mas aí eu tive que entender que para eu encontrar a pessoa certa, eu precisava ser essa pessoa certa. E aí eu precisava me deixar ser moldada por Deus. Né? Porque existiam ainda muitas feridas que precisavam ser trabalhadas em mim. Muitas coisas que eu precisava deixar que Deus curasse. Meus pais são separados, então isso para mim era muito difícil também, né? Se relacionar com família, ser uma família e ter uma família, então era muito complicado. E eu achava que isso era pro outro e não para mim. E aí precisei que Deus trabalhasse isso dentro de mim para que eu pudesse me abrir para um relacionamento. Né? Muitas vezes a gente fica nessa que é solteira e que não encontra a pessoa certa, mas será que a gente está deixando? Será que a gente está sendo essa mulher que a gente precisa ser, né, pro outro? E está preparada, né, para um relacionamento, né? Sim. E entender que um namoro não é um passatempo, né, é algo sério. E aí eu precisei entender e pedir muito auxílio de Nossa Senhora nessa parte, né? Saber me comportar como mulher, viver na modéstia, saber o falar, o respeitar. E aí eu conheci o Raul, que nós resolvemos, começamos a namorar. E eu propus a ele que a gente vivesse a castidade durante esse tempo de namoro. O Raul que veio de uma história totalmente diferente da minha, né? Ele conheceu muitas outras coisas no mundo, drogas, bebidas. E trazer isso para ele foi um baque, foi meio difícil no começo, mas ele entendeu e ele aceitou viver isso. E a gente viveu esse caminho de namoro dentro do grupo de jovens, servindo a Deus, vivendo a castidade. E aí, depois de dois anos, nós ficamos noivos. Noivamos e depois de 2 anos, nós nos casamos. E quando a gente começou a se caminhar para o casamento, foi muito difícil, assim, porque era a faculdade, era o trabalho, aí tinha o grupo de jovens, tinha a família, tinha os nossos amigos. E aí, por um certo momento, a gente achou melhor, o Raul que propôs a mim, para que a gente se afastasse do nosso servir dentro do grupo, porque era muita coisa, né? Chegando perto do casamento era muita coisa para resolver, muito detalhe. E ele falou, acho que é melhor a gente se afastar um pouco, para que a gente consiga resolver as coisas. E aí foi quando eu pedi muita intercessão de Nossa Senhora sobre nós, assim, porque eu sabia que esse não era o caminho. Né? Eu, com toda aquela minha trajetória dentro da igreja, eu sabia o que a gente tinha que fazer. E o que a gente tinha que fazer era ser fiel. Até mesmo nas tribulações, nas dificuldades. E eu falei para ele assim, não, nós não vamos deixar o nosso servir, porque é isso que tem nos sustentado, é isso que tem nos dado força até mesmo para viver a castidade, né? E aí ele aceitou e tudo bem. E aí nós começamos a entender que a nossa fidelidade, ela gera uma providência na nossa vida. E aí nós não tínhamos nada para casar,
Não tínhamos casa, não tínhamos nada. E o desejo e a vontade de casar já estava muito grande, né? E a gente até conversou com o padre e o padre disse assim, marca a data que as coisas vão acontecer. Sim. E aí nós marcamos a data e aí as coisas começaram a acontecer. Nós não gastamos nada com os móveis de casa. Tudo foi presente. A gente fala que foi presente de Nossa Senhora. Nossa casa, a gente fala, nossa casa não é a nossa casa, é a casa de Nossa Senhora, porque ela nos deu tudo o que nós precisávamos naquele momento. Mas mais do que isso, ela nos deu a força mesmo para continuar, né? Sempre com os nossos olhos voltados para ela, porque a gente sabe que é ela que mostra o caminho. E eu tenho aprendido nesse caminhar todo, desde quando eu comecei, que o milagre ou aquilo que a gente precisa só vai acontecer se a gente for fiel. É verdade. É uma verdade isso, né? Assim, à medida que você foi falando, nos contando, né? Algumas coisas me ressaltam, né? Você falou assim que a partir de um problema de saúde, você e a sua mãe foram agradecer a Deus, né? Por não ser nada grave, né? Isso a gente vê muito, né? Isso acontece com muita frequência, né? Comigo, com você que assiste. E aí, a partir daquilo, você sentiu mais vontade de estar próxima. Sim. Aí você foi fazer seu encontro de jovens. Aí lá você teve a sua experiência com Deus. E aí você não quis parar por aí. Quis ter mais experiência com Deus, né? Porque assim, às vezes a gente vai à igreja, vai numa missa de cura e libertação, que é uma bênção, né? Vai num retiro, que também é uma bênção. Mas às vezes passou tudo isso, a gente para. Né? A gente fica em casa, a gente dá uma desanimada. E não pode parar ali, né? Às vezes aquela palavra numa missa de cura que você recebeu, ou uma cura que você recebeu, é motivo para você testemunhar isso e continuar caminhando ao lado de Deus, né? Que foi o que a Jéssica fez. E aí, em meados disso, ela conheceu o marido dela, né? A Jéssica, que vinha de uma família de pais separados, o que é uma realidade assim que a gente observa muito comum nos tempos de hoje. Muitos matrimônios, pai e mãe se separam, né? E aí a criança fica ali no meio. Muitas vezes a criança fica só com um, né? O outro desaparece, enfim, né? E aí essa criança, ela cresce de uma certa forma, que nem você nos contou, sem uma referência de achar que pode ter algo a mais do que ela tinha ou que ela viu dentro da própria casa dela, né? De ter um relacionamento, de ter uma família, né? E não é verdade. A Jéssica, por ela persistir e ter a fidelidade em Deus, de continuar a caminhar com Deus, Deus foi mudando isso nela. Deus foi preparando ela para hoje a esposa que ela é, a mãe que ela é, a casa que tem ela como a dona daquela casa, né? E aí ela nos contou aqui que conheceu o Raul, que o Raul também de uma realidade totalmente distorcida da dela, né, Jéssica? Que também a gente vê muito comum isso, né? As pessoas acabam se enganando muito com as coisas desse mundo, né? A gente acaba se iludindo muito com os prazeres do mundo. Só que os prazeres do mundo não são suficientes. E o Raul é uma prova disso. Sim. Né? Dele ter dito sim e dele ter continuado, que ele viu algo que ele não poderia perder. Sim. A oportunidade que ele não poderia perder, né? Algo que a Jéssica tinha que completava o Rawick, né? E vice-versa. E eu acredito que você ter feito essa proposta para ele não deve ter sido fácil. Não foi. Foi muita oração dos dois juntos. Sim. Foi muito encontro com Deus, né? Foi muita conversa. Sim, muito diálogo, né? Foi muita escuta de Deus, né? E nunca vai ser fácil, né? Você trilhar um caminho que é contra a sua vontade, contra a vontade de várias pessoas que estão na sua volta. Você pode haver sim dificuldades, mas aí vem a virtude que a gente está falando hoje, a persistência e a fidelidade em Deus, né?
E isso se cultiva diariamente, né? Sim. Todos os dias eu preciso acordar e persistir naquilo que Deus quer. Claro. Preciso todos os dias ser fiel naquilo que Deus tem pra mim. Ser radical é sim, sim e não, não. Verdade. Mas não querendo, não apontando o dedo, mas sendo firme mesmo. É isso e é isso, né? No nosso relacionamento, por muitas vezes a gente precisou ser firmes um com o outro também, né? Para que a gente pudesse conseguir caminhar, sendo fiel na palavra, nas nossas orações. Muitas vezes a gente escuta, né, os jovens perguntando, mas como vocês conseguiram? A gente conseguiu porque a gente ajoelhava e a gente rezava. Porque sem a oração, só por nós mesmos, não consegue. E é esse o segredo, né? De você manter a sua fidelidade em Deus, né? Que vem uma força realmente sobrenatural. É o Espírito Santo que vem, é a Virgem Maria que chega, é o céu que se move por tudo aquilo que você está fazendo, pelo seu joelho dobrado, pela sua busca de querer mesmo a santidade, um relacionamento saudável, um relacionamento sincero, um relacionamento segundo a palavra de Deus, que é o que falta hoje, né? E assim como Nossa Senhora disse o sim, né? Todos os dias também nós precisamos dizer o sim para Deus, né? É verdade, renovar, né? Renovar. Isso, né? Não é que não desanimamos, né? Sim. Não é que assim, a gente tá sempre muito animado, sempre, estamos lá calorosos. Não é isso. Vai haver dia que você acorda mais murchinho, mais tristinho, mais precisando ser cuidado, né? Sim. E aí é que entra o que você falou. Cada dia é um dia que você renova o seu sim para Deus e que você pede a força do céu para si, né? Para que você consiga se manter firme e consiga caminhar de cabeça erguida, né? E aí você entra na questão do casamento, né? A gente vê muitos casais que querem casar, mas sonham em casar, mas tem aquela dificuldade, mas não tem dinheiro, não sei onde eu vou morar, a gente não tem nenhum eletrodoméstico, a gente não tem dinheiro para comprar eletrodoméstico, a gente tá cheio de dívida, né? E mais isso, e mais aquilo, e mais isso, e mais aquilo, aí e enche aquela lista daquele tamanho de dificuldades e não vai, por conta das dificuldades, né? E às vezes precisa de um passo de fé, né? Que foi o que você deu. Foi o conselho que o padre deu. Foi. Né? Marca! Vocês vão ver, vai abrir, os caminhos vão se abrir, tudo vai acontecer, né? E foi o que você falou, a sua casa, vocês não gastaram R$1 com móveis. Veio ajuda de onde vocês menos esperaram, né? E é isso mesmo, você que tá noivo, você que quer casar, você que tá noiva, persista, vá em frente, não para nas dificuldades. Dificuldades sempre vão existir. Você casando ou não, vão existir. Mas faça seu primeiro passo de fé. Procure um sacerdote. Vá lá, procure um sacerdote. Peça ajuda a um sacerdote. Se você e seu noivo querem casar, querem constituir uma família em Deus, e vá, persista, não desista, não pare nessas dificuldades naturais, né? A gente percebe que eu mesma também passei por isso. Eu também tive os meus momentos de aflição antes de casar. E quando a gente marcou, que a gente começou a caminhar para isso, a gente teve algumas dificuldades, sim. Mas a gente viu que por providência de Deus também, todos os meus eletrodomésticos eu não gastei R$1. R$1. O sofá da minha casa também não gastei R$1. Eu comprei os móveis porque eram planejados, porque era um apartamento. Mas o resto, tudo Deus providenciou. Através de pessoas bondosas. Tudo. Então assim, você que é jovem, tá faltando algo? Procure a Deus. Assim como a Jéssica fez. Teve a sua experiência com Deus? Não para por aí. Persista, tenha fidelidade. Que Deus vai te sustentar, Deus vai trazer outras experiências extraordinárias para sua vida. Tá no grupo de jovem, não tenho namorado, tá todo namorando. Calma. Às vezes Deus precisa fazer algo em você para que você possa ter um relacionamento duradouro, um relacionamento feliz, um relacionamento saudável.
achou seu marido, achou o seu José. E agora? Vamos casar, não tem dinheiro, o que a gente faz? Dê o seu primeiro passo de fé. Procure uma orientação de alguém mais maduro, mais experiente. E vá, siga em frente. É desejo do coração dos dois? É vontade de Deus? Dê o seu primeiro passo de fé. Que tudo Deus providencia. Tudo Nossa Senhora, Virgem Maria, olha bem de perto. Jéssica, eu queria muito te agradecer por você compartilhar com a gente esse momento, né? Falar sobre essas particularidades da sua vida, né? Que é bem pessoal seu, né? Nos mostrar um pouquinho do que é a fidelidade, o que é a persistência em Deus, né? E aqui no começo eu apresentei você como uma missão Casa de Nazaré. Eu queria que você falasse um pouquinho, uma missão que a Jéssica fundou com o marido dela, né? Isso. É um fruto também de um matrimônio aí, em que os dois juntos rezaram e ouviram a voz de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu gosto dessa oportunidade para as pessoas, porque às vezes quem tá lá assistindo não conhece a riqueza que tem a nossa igreja. Temos comunidades, temos missões, temos pastorais. A nossa igreja é riquíssima. E eu gosto de trazer as pessoas, e se as pessoas têm algo assim de evangelização, de movimento dentro da nossa igreja, eu gosto que elas falem. Eu queria que você falasse um pouquinho bem rápido sobre a missão Casa de Nazaré. A missão, ela surgiu no coração do Hawick, quando a gente ainda frequentava grupos de jovens, e a gente sentia que Deus queria algo mais de nós. E a missão nasceu para resgatar as famílias, para resgatar os jovens, para que eles tenham um encontro pessoal com Jesus através do ventre de Nossa Senhora. Que lá no ventre de Maria nós sabemos que Jesus foi moldado, que Jesus cresceu, né? E é lá dentro do ventre dela que nós queremos ter um encontro pessoal com Jesus, dessa intercessão de Nossa Senhora. E nós percebemos a grandeza que é o santuário, a grandeza que é a nossa igreja. E nós vemos o trabalho espiritual, que é muito bem feito, né? E nós sentimos no nosso coração essa necessidade de um trabalho humano, de um olho no olho, de face a face. Jesus viveu 30 anos dentro da casa de Nossa Senhora de São José. E depois desses 30 anos ele saiu para servir, né? E nós percebemos que dentro das casas, às vezes há uma necessidade que precisa ser também trabalhada, há um conjunto, né? Não só o lado espiritual, mas também o lado humano, que precisa ser olhado e precisa ser cuidado. Muitas vezes um pai de família, ele vem, ele serve, mas ele não tem um alimento dentro de casa. Sim. Ele vem, serve, ajuda, mas ele não tem um emprego porque ele não sabe fazer um currículo. E a missão, ela nasceu para isso, para que a gente possa olhar essa família num todo. E como a gente chega a essa família? Através do Santo Terço, através de Nossa Senhora. Nós chegamos com o Santo Terço, rezamos, e aí através de uma partilha nós conhecemos a realidade daquela casa, daquela família. E aí com toda a nossa riqueza que a igreja tem, nós podemos direcionar aonde é que aquela família está precisando ir. Se é para trazer para um sacramento, se é para trazer aquela criança para catequese, ou se existe uma pessoa na família que precisa de um apoio psicológico, nós somos aquela setinha que vai apontando o caminho. Legal, muito legal esse trabalho da missão Casa de Nazaré. Se você se interessou, se você é uma dessas pessoas que precisam dessa ajuda, vá lá aqui na Paróquia Santa Gertrudes, na secretaria, se informe como vocês conseguem chegar para perto da Jéssica e do Hawick, para perto dessa missão. Se você quer colaborar como participante ou se você precisa dessa ajuda, procure a Paróquia Santa Gertrudes lá na secretaria e se informe. Peça o contato da Jéssica e do Hawick, tá bom? Bom, por hoje a gente vai finalizando o nosso vídeo. E antes de finalizar, eu te convido para você se voltar para a imagem de Nossa Senhora dos Aflitos e já entregar o seu coração, entregar todo esse momento que passamos juntos aqui. Que a Virgem Maria possa visitar a sua casa, possa visitar o seu coração, que ela possa trazer essa força da persistência e fidelidade em Deus. Essa experiência de uma dependência em Deus
que não troca nada dessas coisas do mundo. Que a Virgem Maria possa poder te direcionar, trazer seu esposo, o Espírito Santo, para te iluminar, para te voltar o seu olhar para Deus, voltar a sua vontade para a vontade de Deus. Que neste momento você possa acolher tudo aquilo que foi dito nesse vídeo, levar para o seu coração e refletir a sua conduta, refletir a sua situação hoje e persistir e ter a fidelidade de ir ao encontro de Deus, ao encontro de Maria. Que através dessa salve rainha que nós vamos rezar juntos aqui, possamos agradecer esse momento e essa oportunidade que Deus nos concede para chamar mais para perto dele. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvemos, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, esse foi o nosso 10º vídeo, contando 10 virtudes. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não teve a oportunidade de assistir os que já foram lançados no canal do Padre Anderson, vá no canal, procura lá a playlist Programa Reflexos de Maria. Você vai ver alguns vídeos nossos do programa contando algumas virtudes, vai ver também vídeos de pregações que aconteceram no nosso Retiro Mulheres do Fogo 2019. E não só isso, o canal também tem outras programações muito bacanas de serem vistas. Vá lá, tudo que nos edifica para aproximarmos de Deus é importante a gente buscar, é importante a gente conhecer. O canal tá aí, é para você, que todos nós desempenhamos e corremos atrás para trazer conteúdo bom, conteúdo que te traga para perto de Deus, de Nossa Senhora e do Espírito Santo. Então se inscreva e procure ver os vídeos que estão lá. Em breve o programa Reflexos de Maria vai trazer uma nova temporada. Essa temporada das virtudes realmente a gente ia fazer com 10 virtudes mesmo, 10 vídeos, 10 testemunhos. Mas logo mais a gente lança mais um tema diferente, mais uma temporada diferente, então fique atento, por isso peço que você se inscreva. Também vá lá na nossa página do Facebook Mulheres do Fogo, tem algumas coisas bacanas para você ver, deixe seu recado, deixe seu comentário e talvez até uma sugestão para os próximos temas. Eu agradeço a sua atenção, a paz do Senhor e o amor de Maria.